Daqui a pouco a gente continua nesse assunto, só é preciso destacar a informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, mais uma reunião, mais uma super quarta, redução da taxa básica de juros para 14,25% ao ano, um corte de 0,25 ponto percentual, já era esperado inclusive pelo mercado. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Bruno Musa vai trazer essa impressão. Eu me lembro que lá atrás, antes dos problemas que envolvem a guerra no Oriente Médio, havia projeções de cortes mais robustos, né, Musa? Agora, corte de 0,25%. O que você pode destacar em relação a essa decisão do Comitê de Política Monetária? Era justamente a previsão do mercado? Dividido, na verdade, entre manutenção e um corte, tá? Agora, eu fiz até uma análise mais aprofundada ali, que tá no meu canal, que é bem mais técnica a coisa, que justamente eu acho que, na minha opinião, cortariam as taxas, isso por um fato. Por exemplo, o Banco Central Europeu, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira da semana passada, subiu a taxa de juros de 2 para 2,25. O Japão subiu, mas é um caso mais particular também. E agora a gente vê o Brasil reduzindo as taxas de juros, e hoje foi a chamada super quarta-feira, em que há decisões de política monetária dos Estados Unidos, saiu às 3 da tarde, e aqui no Brasil. Então essa super quarta é o nome quando coincide as duas datas, entre Estados Unidos e Brasil, de definição. Eles mantiveram a taxa de juros nos Estados Unidos, de decisão unânime. Vale lembrar que foi a primeira decisão de Kevin Warsh, que é o novo indicado para ser o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e a decisão do Brasil, que na minha opinião era cortar. A guerra acabou, o petróleo, ou tudo indica, está acabando, ou já foi assinado um memorando de entendimento final de forma digital, saiu há 3 minutos essa notícia, e portanto isso derrubou o preço do petróleo, que já está negociando abaixo de $80, e portanto isso é uma diminuição da pressão inflacionária. Consequentemente, no meu entender, havia espaço para esse corte, até porque essa inflação que foi gerada ao longo desse tempo pela guerra é uma inflação por uma escassez, ou receio da própria escassez do petróleo. Consequentemente, quando você sobe a taxa de juros num cenário de escassez de um determinado produto, o efeito dela é muito menor. O efeito dela significa até retração econômica em um momento onde há escassez daquele determinado produto. Você pode até gravar o problema em si. Agora, a taxa no Brasil, nós temos a segunda maior taxa real de juros do planeta Terra, dado a deterioração fiscal que nós estamos vivendo. Então, eu acho que haveria espaço, que foi, inclusive, um ponto de decisão desse memorando de entendimento assinado entre Estados Unidos e Irã, onde fez o preço do petróleo cair e as expectativas inflacionárias darem uma queda. Agora, vale lembrar que o Brasil vive um momento particular, Caniato. Dada a deterioração fiscal que estamos vivendo, só esse ano foram 215 bilhões de reais de aumentos de despesas ou diminuição das receitas, aumenta os gastos em 215 bi sem a contrapartida da receita, porque não há mais espaço para aumento de impostos. Tudo isso é inflacionário. Então, nós estamos vivendo, além do cenário geopolítico, um cenário muito crítico doméstico, onde as taxas de juros nesses níveis, para conter essa gastança do governo, está literalmente quebrando as empresas. A gente está vendo agora presidente de grandes empresas vindo a públicos em grandes podcasts falando: não está mais fechando a conta. E isso não é derrubar a taxa de juros em 0,25 ou meio ponto percentual. Não, estamos falando que o Brasil precisa de um corte estrutural. Só que para termos isso, você precisa de uma responsabilidade fiscal. Isso não passará pelo PT, porque o Lula é de esquerda e a esquerda acredita num aumento expressivo dos aumentos de gastos. Daqui a pouco a gente volta a trazer as reflexões sobre o que disse o presidente da República. Deixa eu só trazer rapidamente o Cristiano Beraldo para analisar a decisão tomada pelo Copom, mas tentar conectar isso ao arrefecimento das tensões no Oriente Médio e também a cotação do barril do petróleo abaixo de $80, né? As informações acabam se conectando? E se conectam também, Caniato, com aquela notícia anterior que nós estávamos comentando sobre a participação do presidente Lula na reunião do G7, os 7 países mais importantes do mundo. E aí eu gostaria de pedir para a nossa audiência
fazer uma reflexão sobre aquilo que foi dito, aquela conversa que vocês ouviram do presidente da República falando que os Estados Unidos foi mais tempo governado pelos democratas, a França, os socialistas ficaram menos tempo. Fechem os olhos, imaginem que vocês estão num botequim e avaliem se esse tipo de conversa não é exatamente o tipo de conversa que você ouve naquela mesa ali do lado, do pessoal tomando cerveja e falando sobre política. Coisa não tem absolutamente nenhuma qualidade na conversa que o presidente brasileiro desenvolve em meio às maiores lideranças do mundo. Quando ele sai dali, deixando essa impressão da conversa fiada, desqualificada, de novo, em meio aos 7 maiores líderes do mundo, qual é a impressão que se tem do Brasil? Vocês acham que alguém sai dali e fala, puxa vida, vou recomendar aos empresários do meu país de investirem no Brasil, que o Brasil é um país sério. O Brasil é administrado por alguém muito vigoroso, que sabe o que está fazendo, um homem inteligente, brilhante, está conduzindo a economia brasileira de uma forma impressionante. Vocês acham que alguém sai com essa impressão? Ou as pessoas saem dali com a certeza de que o Brasil não tem absolutamente nenhum projeto de longo prazo, que o Brasil não é um país sério, que o Brasil não é um país conduzido por alguém qualificado do ponto da economia, da gestão da máquina pública. Então, o Brasil não oferece nenhum incentivo a sério para o dinheiro que investe no longo prazo. O Brasil é um mercado de oportunistas. O dinheiro vem, aplica no CDB para ajudar a financiar o governo e depois ele vai embora ao menor sinal de fumaça, não tem nenhum compromisso com o Brasil. E aí, nesta realidade de um país com crise econômica, com as contas públicas arrasadas, com 80 milhões de brasileiros que não conseguem pagar as suas contas, aí vai o Copom e fala, não, a situação está boa, vamos reduzir em 0,25 a taxa de juros, porque isso demonstra que as políticas públicas do governo estão surtindo efeito. Vocês acham que é isso? Veja, 0,25 para você, mulher, homem comum, que recorrem ao cartão de crédito e ao cheque especial, comemorem hoje, abram uma garrafa de champanhe, porque vocês vão deixar de pagar 400% de juros ao ano e, quem sabe, vão pagar 399,75, que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na tua vida, na vida real do brasileiro real. Mas fica o discurso do governo, estamos administrando a situação e o Copom reconhece o nosso trabalho e está reduzindo a taxa de juros. Isso é uma balela, isso é uma vergonha. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista prático, mas aí eu tenho que respeitar aqui o Musa, porque o Musa dá uma explicação técnica que eu, infelizmente, na minha revolta de ver esse Brasil insuportável, eu não consigo fazer. Eu só olho do ponto de vista prático, e do ponto de vista prático, este governo transformou o Brasil num desastre.